Tranquilo? Boa noite, galera. Vamos começar? Para começo, vocês têm alguma questão em especial que vocês queiram que eu comece falando sobre ela? Eu tenho uma questão, professor. Diga aí, qual é? O senhor pode explicar mais uma vez da página 40 e do número 4, questão número. Deixa eu ver, número 4, por favor? Posso? Só pegar o livro de vocês aí. Explico sim, você precisa pegar o livro, só que você já coloca a questão. Página 40, Uhum. questão 4. A questão 4 da página 40 diz o seguinte. Vamos lá, vamos começar, viu, pessoal? Todo mundo pronto? Vamos lá. Mas também, assim, vamos tirar nossas dúvidas, mas eu não prender muito vocês também, tá? Deixa eu ver aqui. Vou ler o enunciado da questão. A questão diz, ó, pessoal, se situem aí. No livro de vocês, página 40, questão 4. A questão diz, dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, simplifique os radicais. Olha o que a questão diz, ó. Ela quer que vocês dividam o índice e o expoente por um mesmo número. Aí ele diz que não pode ser zero, sabe o critério que a gente já conversou em sala da não divisão por zero, né? E também não vamos utilizar o 1, porque uma divisão por 1 vai ser mantido o mesmo valor. Então não tem como fazer isso. Não é interessante fazer isso. Nós vamos analisar o valor que está no índice e o valor que está no expoente. Analisando o valor que está no índice e analisando o valor que está no expoente, o que é que a gente faz? A gente localiza um número que possa ser utilizado, que possa servir para dividir tanto o índice quanto também o expoente. Deixa eu botar aqui no material aqui para a gente. Um momentinho. A caneta, ela está... Ela está dizendo... Ela precisa... Ela diz... Ela está com o vamos ver se agora já está. Momentinho, eu estou aqui. É por causa que a Valentina, ela não está não está reconhecendo a tela que é para utilizar. Agora sim. Lembrando, vamos relembrar aqui a questão. A questão diz o seguinte, é no nosso livro, dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo número, diferente de zero, simplifique os radicais. Na letra A, ele apresenta os seguintes valores na letra A. Lembra que a letra do professor nesse negocinho da mesinha digital não é lá essa coisa. Já no quadro já não é tão bom, imagine no digital. Ó. Aí ele vem com King, aí 15ª, né? Raiz 5, elevado a 5. Aí a gente vai fazer o quê? Com calma, a gente vai analisar essa situação.
Olha o que ele diz na questão. Peço de vocês sempre que façam o seguinte: analisem com calma o que a questão pede. Divida e depois simplifique. É o que está dizendo a questão. Primeiro, vamos dividir. Olhe que o índice é 15 e que o radicando é 5. Todo mundo está vendo aí o raiz e índice 15 de 2 Sim. elevado a 5? Okay. Sim. Beleza. Vai escolher um valor que divida esses dois. Sendo 15 e 5, o valor mais óbvio para que a gente utilize é o próprio 5. Quando a gente divide por 5, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o radical. E aí você vai ter aqui o seguinte, ó. 15 dividido por 5, o índice que era 15 agora vai virar 3. A base do radicando continua a mesma, que é 2, e vai pegar 5 dividido por 5. Aqui, você pode já parar aqui. Esse 1 eu coloquei só para que vocês vejam a conta que já acabou, mas vocês poderiam escrever sem ele, ó. Raiz cúbica. Pronto. Não há necessidade de simplificar. Eu digo para vocês assim, toda vez que vocês forem analisar o processo de simplificação, se há necessidade de simplificar, pensem o seguinte: se o índice for menor que o expoente, simplifique. Tem como simplificar. Se o índice não for, não tem. Viu? Viu? Quer mais alguma dessas da quarta questão? A letra B, C ou D? Tem a letra B e C. E D também. Você quer qual delas mais? A letra B. B, né? Uhum. Vamos lá. A letra B é 14, raiz de índice 14 de 3 elevado à sétima. Raiz de índice 14 de 3 elevado à sétima. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vocês vão escolher um valor que divida 14 e 7. No caso aqui, a gente pode dividir os dois por 7. E quando a gente divide os dois por 7, eles vão ficar da seguinte forma. Aí, 14 dividido por 7, 2. A base do radicando você mantém. E aí você coloca 7 dividido por 7, 1. Se você aqui, pode ter. Mas não há necessidade de mostrar um 1. Mas a conta já está certinha, já está feita. É nesse procedimento mesmo. Aí certo. Vocês estão aplicando como a gente numerou, né? Nós estamos aplicando a segunda propriedade dos radicais. Certo, aprendi. Obrigada, professor. Tranquilo. Mas, pessoal, alguma outra questão? Aproveitem. Professor. Oi. O senhor poderia explicar a questão 7 da página 40 de novo? A questão 7 da página 40. Posso sim. A questão 7 da página 40 diz assim. 42. 42? Bom, a 7 da página 42. Ok. A 7 da página 42 diz o seguinte. Vou ler. Sabendo que x é igual a raiz quadrada de 2.304 e que y é igual a raiz sexta de 64, qual é o valor da razão de x por y? Quer dizer o seguinte, ele quer saber qual é o valor do valor de x dividido pelo y. Pessoal, lembra que eu mostrei para vocês, a divisão, né, o quociente, ele pode aparecer para a gente de algumas formas. Né? Ele pode aparecer na forma de fração, ele pode aparecer na forma do algoritmo da divisão, desculpa, da divisão mesmo. Ele pode aparecer com aquelas duas bolinhas, né, os dois pontinhos. Então, neste caso, vocês precisam lembrar que se ele veio em forma de fração, é porque ele quer que você divida o numerador pelo denominador. O que é que nós vamos fazer nesse caso específico aí, ó? Um momentinho. O que é que nós vamos fazer nesse caso específico aí?
Vamos entender o que a questão nos dá. Ele diz, ó, sabendo que x é raiz quadrada de 2.304. Beleza, vamos lá. X é igual a raiz quadrada de 2.304. Isso não é a resposta. Lembra que eu gosto de tirar da questão toda aquela parte matemática que vai me ajudar a responder ela mesma. Ele diz que x é a raiz quadrada de 2.304 e que y é a raiz sexta de 64. E ele quer saber quanto é x dividido por y. Só que quando você diz assim, x dividido por y, eu tenho que tomar um certo cuidado em que valor a questão está me dando, quais são os valores que a questão está me dando. Aqui, por exemplo, a questão está me dando que x é 2 raiz quadrada de 2.304. Então, eu preciso saber qual é a raiz quadrada de 2.304. Como se está radicando muito alto, o que é que a gente faz? Procedimento de decomposição por fatores primos. A gente bate muito isso em sala. Você vai pegar 2.304 e vai decompor. Ver se eu consigo essa régua aqui. Eu nunca consigo acertar como é que é. Agora aqui. Para ficar um negócio mais bonitinho ali. Eu mudei o aplicativozinho que eu uso para as aulas, para eu ter que pegar um negócio mais legalzinho para a gente, né? E agora vamos para a parte complicada do negócio. Eu não sei tirar a régua. Deixa ela aí. Então, assim, essa questão que é, vamos decompor 2.304. A decomposição de 2.304 vai ser da seguinte forma. Assim, lembrem que durante o teste, vocês vão poder utilizar a tabuada, viu? Levem a tabuada, que vocês vão poder utilizar ela à vontade. Glória a Deus, aleluia. Você é louco, compensa. Isso. Aí, veja, por exemplo, como que eu vou fazer essa decomposição? A decomposição sempre é feita por fatores primos. Quem são os fatores primos? São os números que apresentam dois divisores. Ele e o 1. E os fatores primos, eu gosto de dizer para você assim, para facilitar, quando está em véspera de teste, então, assim, para facilitar a vida dos meus alunos, os primos que a gente mais vai utilizar, o 2, o 3, o 5 e o 7. São aqueles que a gente mais vai utilizar. Lembrando que pode vir a surgir um 11, um 13, um 17, mas é muito difícil. Certo? Aí, quando você bota na cabeça que você vai utilizar basicamente o 2, o 3, o 5, o 7, eu preciso saber os critérios de divisibilidade para facilitar a minha vida, para não ter que estar fazendo conta toda hora. Por exemplo, eu tenho 2.304. Como que eu vou saber que 2.304 é divisível por 2? É só lembrar que todo número par é divisível. Todo número par vai ser sempre divisível por 2. Então, eu vou lá e vou colocar 2.304. Vou dividir ele por 2. E quando eu dividir 2.304 por 2, vai dar 1.152. Pronto, chegou 1.152. Vou analisar de novo. 1.152 é um número par. Se é um número par, eu posso novamente dividir por 2. E quando eu divido 1.152 por 2, eu vou ter 576. E, novamente, se trata de um número par. Eu vou utilizar a divisão por 2 de novo. E vai dar 288.
288 também é par. Enquanto for aparecendo números pares, eu vou continuar sempre dividindo por 2. Vai dar 144. Eu também divido por 2. Que vai dar 72. E também divide por 2. Que vai dar 36. Peraí. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Aqui, faltou 36 por 2, que vai dar 18. E dá por 2, que vai dar 9. Agora, veja. Pegou em 9. 9 não é par, então não pode ir por 2. Eu vou tentar o próximo primo. O próximo primo é 3. 9 pode por 3. Critério de divisibilidade por 3, como é? Toda vez que você quer saber se o número é divisível por 3, você soma os algarismos do número, essa soma, esse resultado for divisível por 3, o número também é. Um exemplo, só para a gente poder tirar dúvida aqui, ó. 372. Como é que eu vou saber se 372 é divisível por 3? Eu vou somar, ó. 3 mais 7, 10. 10 mais 2, 12. Como 12 é divisível por 3, 372 também vai ser divisível por 3. Então, assim, sabendo os critérios de divisibilidade ajuda bastante. Se não souber os critérios de divisibilidade, o que é que vai acontecer? Vai ter que calcular, né? Fazer a conta de divisão, e aí demora um pouco mais. 9 dividido por 3 dá 3, e 3 por 3 dá 1. Aí agora vamos organizar isso dentro da raiz. Dentro da raiz. E a gente está trabalhando ali, ó. Nós vamos ter quem, ó? X é a raiz quadrada de quem? De 2.304. Mas eu vou arrumar aqui. Quando vocês forem arrumar, eu vou dar sempre um conselho para vocês fazerem as coisas mais práticas para vocês. Presta atenção. O índice dessa raiz é 2. Então, você vai botar sempre de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado. Ó, mais esses 2 aqui, ó. Vezes 2 ao quadrado. As 2 aqui dá para juntar, ó. 2 ao quadrado. E esses últimos 2 aqui que também dá para juntar. 2 ao quadrado. Os 3 também são 2. Já tem dois trezinhos aqui, ó. Então, a gente também consegue juntar e fazer 3 ao quadrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui você consegue fazer uma coisa interessante. Lembrando da primeira propriedade em radicais. Toda vez que o índice for igual ao expoente, eu posso eliminar, né, cancelar o índice pelo expoente. E aí você já tem a resposta. E eu posso também aplicar a propriedade de separação. Essa propriedade de separação. A propriedade de separação é assim, ó. Que é o caso da quarta propriedade. Ó, vou separar por bloquinhos. Ó. Que é quando diz a questão aparece assim para vocês. Transforme em um produto de radicais. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Transformando em um produto de radicais. Observe que todas as multiplicações foram separadinhas. E eu aplico a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o que para a gente? Se o índice e expoente são iguais, vão se eliminar, ó. Aqui, aqui e aqui. Deixa eu só fazer com outra cor para não embolar aqui. Preste atenção. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou tirar índice expoente, índice expoente, índice com expoente, índice com expoente, índice com expoente. E o que é que sobra para a gente ali? Ó, quando eu tiro, aqui sobra 2, o radicando, ó, a base aqui também 2. Um momentinho, estou terminando aqui. O 2, 2 e 3. Sim, pode perguntar.
Tem pessoa na prova, no teste, né? A gente vai ter que riscar os dois mesmo, né? Que é o certo, né? Isso, isso. Você poderia aplicar logo aqui, ó, cancelando aqui, tá vendo? Mas aí pularia uma etapa da aplicação da propriedade, mas não teria problema, não. Mas se riscar só o 2, entendeu? O 2, sem ser o da raiz quadrada, ainda vai ficar marcado como certo? Sim, sim, porque você já está me mostrando que eu utilizou o processo de cancelamento. Ah, tá bom, é só isso mesmo. Beleza. Aí agora aqui eu sei que o valor de x, ó, quem vai ser x? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Achei o valor de x, ó. Não quer dizer que a gente já calculou tudo, né? Ele quer que seja x dividido por y. Achei o valor de x. Aí agora eu vou lá para o valor de y. O valor de y, vou botar um divisório aqui, para não atrapalhar. Quem é y para a gente aqui na questão? Y está aqui em cima, ó. Ó y aqui, ó. Y, na verdade, é a raiz sexta de 64. 64 se trata de um número também razoavelmente grande. Se você já souber a raiz sexta de 64, vai embora para calcular direto. Mas porque a questão não pede que mostre o procedimento de cálculo das raízes. Mas eu vou mostrar só para que vocês entendam. Eu vou decompor 64, utilizando o mesmo procedimento. É um pouco grande, né, professor? Essa é uma questão um pouquinho grande, porque ela tem mais procedimentos de cálculo. Aí aqui, por exemplo, 64 é par 2, dá 32, por 2, que vai dar 16, por 2, que vai dar 8, por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, e por 2, que vai dar 1. Agora, vamos lá na raiz. Ó. Quem é meu y? Estamos chegando já no final. Quem é meu y? Meu y, a raiz sexta, ó, tá aqui, ó. 64. Então, vai ser a raiz sexta de 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 2 a 6. Ah, entendi. Agora sim entendi. E agora ficou uma coisa boa, ó. Índice e point são iguais, ó. Pode eliminar. Então, y vale somente 2. Pronto. Vocês têm o valor de y e agora temos o valor de... Desculpa. Nós temos o valor de x aqui, ó. E aqui o valor de y, aqui de cá. O que a gente vai fazer agora para fechar? Dividir 48 por 2, que é o que a questão pede. E aí acabou a conta. Vou fazer aqui embaixo. Tá aqui, ó. E dividido por y. E dividido por y é 48 dividido por 2, que vai dar 24. Pronto. Essa questão é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais extensa, ela dá um pouquinho mais de trabalho, por causa dos procedimentos em cálculo. Mas se vocês observarem, cálculos que a gente está utilizando são cálculos pequenos. Não são cálculos grandes que venham a dificultar a vida muito de vocês, não. Como, por exemplo, a gente estava calculando potência no assunto anterior, que tinha valores muito altos, entendeu? Uhum. Prontinho, questão 7 da página 42, feito. Mais alguma dúvida? Cauã, pode falar, Cauã. Tem Cauã e Thiago, que pode mãozinhas em pé, podem falar. Poderia repetir o assunto de propriedades do radical? Como não entendi? Poderia repetir o assunto de propriedades do radical? Propriedade, as 4 propriedades?
Sim. Momento. Só você quer que fale sobre o assunto. Beleza, eu vou só enumerar eles aqui. Ó. Primeira propriedade, eu acho que ele ficou horrível ali. A primeira propriedade da gente é a propriedade que diz o seguinte: se você tiver uma raiz, um radical, índice N, onde o radicando tem um expoente também tem um expoente que é o mesmo valor do índice, né? Você tem índice N e expoente N, você pode utilizar o procedimento de, nesse caso aqui, a gente vai fazer dessa forma, mas logo após o teste, eu vou mostrar o porquê dessa separação. Você pode cancelar. O resultado é o radicando a base do radicando. Direto. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, por que isso? Porque muitas vezes a pessoa fica assim, por que o professor faz esse cancelamento? Vou botar aqui, ó. Preste atenção. Se tiver a raiz quadrada, a raiz cúbica de 7 elevado ao cubo, eu posso transformar a raiz cúbica de 7 elevado ao cubo em uma potência, que a gente não vê a relação direta de transformar radicais em potência e potência radical. A gente vai ver depois do teste. A gente pode transformar nesse formato, ó, 3, ó como ficou expoente. E como é 3 sobre 3, lembra que eu digo sempre uma divisão? 3 dividido por 3 dá 1. E 7 elevado a 1. Observe. Índice igual a expoente, eu posso dividir o índice pelo expoente, e o resultado vai ser 1, e a resposta é a base. A propriedade ajuda a identificar. Você pode fazer isso direto, sem precisar utilizar o passo a passo. Se o índice for igual ao expoente, pode cancelar um pelo outro e já ir para a resposta. No teste de amanhã e de sexta, pode fazer isso, tá? Prontinho. Mas é interessante saber como é que as coisas acontecem. A segunda propriedade, Cauã. A segunda propriedade. Deixa eu lembrar na ordem que eu passei para vocês. A segunda propriedade foi da divisão. Você tem um radical que tem expoente de índice N e que o radicando tem um expoente M. O que quer dizer NM? Valores diferentes. Representam valores diferentes. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar o índice e o expoente. Eu posso utilizar um valor, na grande maioria das vezes a gente utiliza o valor, o número inteiro, e posso dividir o índice, por exemplo, N, vou repetir aqui a mesma coisa que está ali, ó. Posso dividir o índice por um valor P. Que é esse P? Um valor qualquer que eu queira, mas se eu fizer isso, eu também tenho uma obrigação de dividir o expoente pelo mesmo valor. Né? Aquele procedimento de divisão, que é onde você tem lá, por exemplo, raiz sexta de 3 elevado a 2. Aí você pode, como você tem o índice 6 e o expoente 2, eu posso dividir expoente e índice por 2 e simplificar, deixar mais fácil. Eu posso também, no caso, a gente não utilizou em momento nenhum, mas em alguns casos, se houver a necessidade, é porque na grande maioria das vezes a gente tenta simplificar o radical. Mas você pode não somente dividir. Pode ser que em um determinado momento você precise multiplicar por um valor P qualquer. Então, eu posso fazer essas alterações. Qual é a única regra? Eu não tenho condições de usar um valor para o índice e usar um outro valor para o expoente. Aí eu não tenho.
Eu tenho que utilizar o mesmo valor para o índice, o mesmo valor que eu usava no índice, eu também tenho que utilizar no expoente. Um detalhe, nós usamos a multiplicação, eu falei que a gente não utilizou, mas usamos esse processo de multiplicação na hora em que teve aquelas questões que tinha assim, raiz x, que tinha um x no índice, e a gente precisava determinar qual o valor desse x. A gente utilizava um procedimento de multiplicação, que utiliza a igualdade, né? De multiplicação para saber que valor o x representa. Eu vou pegar uma questão dela nesse instante para a gente poder fazer. Aí, Cauã, a terceira propriedade na ordem que a gente já viu é a raiz enésima da raiz emésima de A. Essa daqui, o que eu digo direto para vocês, é a propriedade mais fácil de você enxergar ela, porque vai ter uma raiz dentro de uma raiz. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que simplificar. Está complexo isso para a gente. Eu tenho que botar em um formato único. Então, eu vou colocar em uma raiz única. Então, eu pego o índice de fora e multiplico pelo índice de dentro. Então, fica N vezes M com raiz A. Ou digo radicando A. Eu não mexo nos radicando. Eu só multiplico o índice de fora pelo índice de dentro. Essa daqui é bem de boa. E a última, que eu também acho legal essa última, é a que a gente pode transformar em um produto de radicais. O que é um produto de radicais? Eu posso separar, ó, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Ou também eu posso fazer isso não somente no produto, mas eu posso fazer no quociente, que fica raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Lembre que divisão pode vir assim, nesse formato, ou pode vir assim, ó. Raiz enésima de A. Peraí, meninos. Ó. Raiz enésima de A sobre B. E aqui, como é o procedimento, é o mesmo. É só separar. Ó, raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Essas são as 4 propriedades que nós vamos utilizar no teste de vocês. Fora essas propriedades, o procedimento de cálculo de raiz. Aí o procedimento de cálculo é decomposição e cálculo direto. Como é o procedimento de cálculo? Raiz quadrada de 49, 7. É saber calcular. Só entender que quando você está calculando a raiz, você está calculando o processo inverso da potenciação. Por exemplo, se você tem 2 elevado à terceira, você tem 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Eu multipliquei 2 3 vezes. E se eu voltar ao processo, eu vou calcular a raiz cúbica de 8. Que é o quê? Saber qual o valor multiplicado 3 vezes dá 8. No caso 2. Oi, Cauã, pode perguntar. Mas é que ainda tem uma quinta propriedade. Qual é? Fala aí. Eu não vou ter quinta, não, eu acho. No livro vai até a quinta, página 40. 40? Deixa eu dar uma olhada. A quinta, não, Cauã. A quinta propriedade é que ele pega a quarta e divide em 2. Entendeu? Ele pega a quarta e coloca só com a multiplicação. E na quinta, ele coloca com a divisão. Mas eu unifiquei aqui, entendeu? Alguém levantou a mãozinha. Quem foi? Eu acho que é Carla. Oi, Carla não deve... professor. Pode falar. Ô, professor, você lembra da seletividade que você passou? No caderno? Aham. Sim, pode falar qual que você... Você tem ela aí? Porque eu tenho uma questão aqui que eu fiquei em dúvida como que faz. Eu tenho, mas eu vou ter que pegar.
Qual é a questão? Diga aí Diga aí A questão quinta. Lê para mim ela aí, rapidinho. Encontre o valor de x transformando em um único radicano. Pronto. Encontre o valor de x encontrando em um único radicano. Deixa eu só mudar a página aqui. Me passe, por favor, o exemplo. A letra A, por exemplo. Um momentinho, deixa eu já pego. Vou copiar aqui, porque eu não estou com ela aqui, não. Está no tablet, mas eu estou usando o tablet como tela para falar com vocês. Certo. Você repete a questão, o enunciado. O enunciado é: encontre o valor de x e transforme em um único radicano. Perfeito. Aí tem a letra A, não é isso? Uhum. Qual é? Lê a letra A. Pode ler com calma, do seu jeito. Não se preocupe, não. Eu tento colocar aqui. A raiz de x Perfeito. Raiz de x. raiz de 5 5 e 11. e 11 aqui. Ok. Vai ter um igual aqui, né? A raiz de 20, Raiz de 20. 11. Pronto. Prontinho. Entendi. Vou fazer ela para você. Primeiro, eu tenho uma igualdade. Eu digo para vocês o seguinte: na matemática, a igualdade ela é algo muito importante. Né? É um procedimento muito importante na matemática. Então, quando a matemática diz que duas coisas são iguais, é porque elas são iguais realmente. É meio redundante, né? É meio estranho dizer isso, mas é porque elas são iguais realmente. E quando é que duas coisas são iguais não realmente? Como, por exemplo, se você pegar duas esferas extremamente parecidas, mas se você utilizar uma ferramenta, né, um microscópio cada vez mais avançado, vai chegar um determinado momento que você vai encontrar microfissuras ou alguma coisa que tenha em uma que não tenha na outra. Automaticamente, essas esferas não são iguais. Mas no dia a dia nosso, a gente utiliza muito essa ideia da igualdade. A matemática, quando diz que duas coisas são iguais, ela analisa determinadas características para dizer isso. Né? Por exemplo, quando dois triângulos são semelhantes ou congruentes, você tem que ter a relação entre os ângulos, entre os lados. Então, assim, no caso das raízes, quando a gente vai analisar e dizer que duas raízes são iguais, elas precisam ter obrigatoriamente o índice e o radicando, os índices e os radicandos iguais. Não tem como não ser. Não tem como dizer que o índice daqui é um valor, de cá é outro. Mas eu posso fazer algumas perguntas em relação a isso. Como, por exemplo, se você observar, essa primeira parte aqui, ela não está arrumada. Ela não está direitinha. Ela está em uma situação onde eu posso aplicar uma das propriedades, que é a raiz da raiz. Então, eu vou aplicar a propriedade aqui. Raiz de raiz significa multiplicar o índice de fora pelo índice de dentro. Então, nós vamos ter o seguinte: 5 vezes x, 5x. E o 11 continua aqui, vai ser no y. 5x. E o 11 está aqui. O lado de cá eu não mexi. Lembre que eles são iguais. A questão está dizendo que eles são iguais. Beleza. Agora eu já coloquei os dois em um formato bem interessante. Que formato é? Uma raiz única dos dois lados. Mas agora vamos lá. Para serem iguais, os radicandos precisam ser iguais. Os radicandos são iguais. 11 e 11. Mas também os índices precisam ser iguais. E se você analisar, tem um negocinho aqui que não está batendo bem. Porque aqui eu tenho 5x e aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho uma variável que ela precisa de assumir um determinado valor para que ela fique igual. Aí é onde vem a pergunta. Que valor x vai assumir aqui para que esse índice seja igual ao de cá? Ele quer saber que valor, eu vou fazer 5 vezes x, né? Que valor vai ser multiplicado por 5, que o resultado, quando eu fizer isso, eu vou obter 20.
É aquilo que eu falei, isso aqui é uma equação do primeiro grau, bem simples. Ou, se você quiser, como a questão não pede que calcule isso lá, pede só qual o valor de x, você pode achar mentalmente. Qual é o valor multiplicado por x por 5 que dá 20? 4. Se você utilizar o procedimento de cálculo, você vai pegar 5x. Isso aqui é o resolvendo uma equação do primeiro grau. Divide ambos os lados por 5. Aqui você vai eliminar esse por esse, aqui vai ficar somente x. E do lado de cá, 20 dividido por 5 vai ficar 4. Dá no mesmo, tá vendo? Pronto. Na verdade, ele quer saber que valor multiplicado por 5 dá 20. E só isso. Quer mais alguma dessa questão? Tem, mas não precisa não, já entendi. Você pegou a ideia? Foi, tá bom. Eu acho que Fabrícia. Pode perguntar, Fabrícia. Juliana, professor, é porque eu tô com o celular de minha mãe. Eu uso de vez em quando o nome que está aqui, é porque é o que aparece, mas eu sei que vocês estão utilizando o celular dos pais. Pode perguntar, Juliana. Certo. Ô, professor, eu tô, com um pouco de dúvida na página 40, na questão 5, da letra A. Página 40. Página 40. Questão 5, letra A. Beleza, vou ler ela aqui, tá bom? Tá bom. Componha o radicando em fatores primos e, em seguida, simplifique cada um dos radicais. Ó, vamos com calma. É o que eu digo para vocês sempre em sala de aula. Leiam o enunciado com calma, conversem com o enunciado da questão, porque toda questão de matemática, de física, são questões que querem o procedimento de cálculo, vai ter o cálculo, vai, mas ele vai lhe dar todo o suporte no enunciado. Ele vai ter um caminho, ele vai dizer por onde começar. Olha o que ela fala aqui, ó. Decompõe o radicando em fatores primos. Pronto. Eu já sei que eu vou precisar pegar o radicando das raízes abaixo, dos radicais abaixo, e vou ter que decompor. Decompor é fazer aquelas divisões por números primos, por 2, por 3, por 5, por 7, 11, mas quando eu sempre digo que a gente utiliza muito mais o 2, 3, 5, 7. Aí ele continua a questão. Simplifique cada um dos radicais. Simplificar, depois que você decompôs, você aplica uma das propriedades. Vamos fazer. Vamos fazer aqui. Ele diz aqui, ó. Letra A. Raiz 30 de 32. Beleza, raiz 30 de 32. Índice é 30, o 32 não está em uma forma que possa me ajudar, então eu vou decompor esse 32. A decomposição do 32 é aquele procedimento que a gente já sabe fazer. Divide por 2, depois, se não puder por 2, por 3, e assim sucessivamente. Mas 32 pode ir por 2, que dá 16. Que vai poder por 2, que vai dar 8. Por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. E por 2, que vai dar 1. Totalizando quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é a mesma coisa que 2 à quinta. Então, observe, eu fiz a primeira coisa que a questão pediu. O que a questão pediu? Decomposição. Pronto, fiz a decomposição. Isso é decompor. Vocês usam muito isso aqui quando vocês vão calcular MMC e MDC. Né? Porque aí vocês utilizam. Só que ainda confundem muito. Vocês chamam isso aqui de MMC. Na verdade, o MMC é um procedimento de cálculo para achar o mínimo múltiplo comum. Quer dizer, o valor menor possível que seja múltiplo de 2, 3 ou 4 valores. Na maioria da gente utiliza sempre 2. E o MDC é o máximo divisor comum. É o valor máximo de divisor que vai dividir o número que você está trabalhando. Né? Mas no caso da decomposição, não usa essa ideia. A decomposição é somente o processo de fatoração, vamos dizer assim, né?
onde você vai dividindo cada vez mais por fatores primos até chegar de uma forma mais simples, ou melhor, em forma de potência. Mas bora lá. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó. Raiz 30. 32. 32 é 2 à quinta. Tá aqui embaixo. Vocês acabaram de fazer, ó. Então vai pegar 2 à quinta. E o que é que eu vou... O que foi massa. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Ó, índice é 30. Expoente é 5. Eu posso aplicar a terceira propriedade, que é dividir o índice e o expoente por um mesmo valor. No caso 35, eu posso dividir os dois por 5. E quando eu divido os dois por 5... Elas pediram para dançar na batalha. Eu tenho o quê, ó? As motos de vez em quando atrapalham. Eu vou ter quanto, ó? 30 dividido por 5. Tá bem. O 2 aqui, ó, da base, continua. A base do radicando. Aqui. 5 dividido por 5. 1. Olha o que vocês fizeram. Aqui, nesse caso aqui, ó. Vocês fizeram a decomposição. E neste caso aqui, ó, daqui para cá, vocês fizeram a simplificação. Então, como é essa questão? Decomponha. Fiz a decomposição. Apliquei aqui a decomposição. Simplifique. Aplica as propriedades. Nesse caso é a propriedade da divisão. Entendi. Agora sim, obrigada, viu, professor? De nada. Pessoal, mais alguma questão? Que está chegando o nosso horário. Qual é o horário? 8 horas. Mais alguma? Não, né? Então, beleza. Meninos, estou tentando só conversar com vocês um pouquinho para a gente poder encerrar. Veja, ó. Está tendo essa situação aí relacionada à troca de alguns professores e funcionários das escolas por causa do seletivo. Pode vir a acontecer algum impedimento da aplicação do nosso teste, mas eu vou tentar avisar vocês com bastante antecedência estranha, né? Que o teste já é amanhã e sexta. Mas eu vou tentar avisar vocês como vai ficar, se houver algum impedimento. Se eu não avisar nada, preste atenção. Se eu não avisar nada, é porque as datas estão mantidas direitinho, certo? Antes da gente encerrar, eu já conversei com, eu já entreguei ao Matutino, nono A e nono B Matutino, o formulário da segunda etapa do projeto de matemática com música, que é referente ao vídeo. Eu estava esperando a aula da gente aqui agora, porque logo após a aula aqui, eu vou lançar no grupo nono A e nono B, Matutino, o link do vídeo para que já possa ser assistido e já possa responder. Lembrem, vamos nos organizar. Agora todo mundo, 4 nonos. Vocês têm o teste, que é amanhã, uma turma é amanhã, as outras turmas é sexta. Vocês têm a pesquisa dos estilos musicais, aquela grandona. Manuscrito. Oi, pode falar. Mas amanhã não tem aula. É isso que eu vou ver aqui. Eu vi alguns alunos já comentando isso. Eu só vou confirmar isso. E boto no grupo de vocês. Mas, no momento, entenda. Eu só vou confirmar com vocês as nossas datas. Não tendo a aula amanhã, eu vou e reorganizo a data de amanhã, tá bom? Então, veja, ó. O teste, a pesquisa, ela está extensa, então façam a pesquisa sobre os estilos musicais. Vocês têm agora a segunda etapa do projeto que eu entreguei hoje para os matutinos, que é para me entregar terça-feira. O vespertino ainda não pegou. Então, o vespertino, por enquanto, nessa segunda parte, está tudo tranquilo. Ok? E tem que assistir o vídeo para responder. Eu vou explicar. Isso aqui vai ficar... É para as 4 turmas, mas vai ficar mais... A galera do Matutino vai entender melhor, porque eu já falei com eles.
o vespertino só quando eu explicar em sala. Preste atenção. Eu vou colocar um link de um quiz. Esse quiz tem algumas questões e vocês vão poder fazer em casa. Passa no caderno e responde baseado no vídeo do que também vai estar tudo no grupo de vocês. Oi, Fabrícia, pode perguntar. Fabrícia não, Juliana, pode perguntar. Oi, professor. Do vespertino vai ter aquele negócio dos líderes. É depois do teste? Depois do teste. Certo. Depois do teste. Alguém ia perguntar alguma coisa, se foi Carla. Professor, Oi. o Iquinho não tem o papel que o senhor deu hoje para as perguntas. O senhor vai entregar amanhã? É porque faltei hoje. Vou. Se não tiver aula amanhã, eu vou confirmar isso agora com a direção da escola, eu entrego na sexta-feira. Tá bom. Pronto? E aí, galera, dispensar vocês. Oi, Neemias, rapidinho. Neemias levantou a mãozinha. Ô, professor, Pode perguntar. essa pesquisa professor. do vídeo que o senhor vai Professor. mandar o link. Peraí, rapidinho. Deixa a Neemias Uma perguntar. pergunta sobre a pesquisa. Vamos organizar aqui, porque senão não vou entender. Sobre a Neemias, pesquisa que o senhor pedia para a gente fazer. Teria algum problema se faltasse? faltasse o quê? Ficou mudo. Posso falar? Pode. Se faltasse alguma coisa da pesquisa no final, teria algum problema? Não, assim, entenda. Não é que não teria problema, mas não vai ter a mesma nota, né? Eu vou avaliar pelo que você produziu, entendeu? É porque... Entendi. É porque, assim, como eu estou um pouco sem tempo, aí eu tô tendo tempo de fazer somente à noite. Aí eu vou terminar, acho que só 2 estilos. Aí só falta terminar os 2 hoje à noite. Vou começar agora, porque como eu estava ocupado, aí não vai dar para mim fazer o que eu entendi. Aí eu estava pensando, se não fizesse, se der algum problema com isso. Não, é aquilo que eu disse. Você faz o que você conseguir, né? O que você conseguir. Se por eu, na hora da avaliação, a coisa que vai interferir é no resultado final na nota, né? Você não vai tirar a nota completa. Agora, Neemias. Ô, professor, esse vídeo que o senhor vai mandar, a gente vai responder na folha de papel pautado, né? Isso. Exatamente. Esse vídeo vai servir para duas coisas. Vai servir para uma folha que eu vou entregar na mão de vocês. O vespertino ainda não pegou. Era para pegar amanhã, mas se não houver aula, vai pegar sexta. Eu vou entregar uma folha na mão de vocês. Então, essa folha tem 5 questões. E essas questões vão ser respondidas com o vídeo. E esse vídeo também vai servir para o quiz. E esse quiz vai ajudar vocês. Um momentinho. O celular respondendo a pergunta que eu falei. Então, assim, veja. Voltando, o vídeo vai servir para vocês responderem essa questão, essa folha que eu vou entregar. O matutino já recebeu essa folha. O vespertino ia receber amanhã, mas se não houver aula, recebe sexta, sem problema. A gente revê a data da entrega. E também vai servir para o quiz. O quiz é o quê? Eu vou enviar para vocês um link. Esse quiz eu ia fazer em sala. Mas a gente, com esses transtornos que estão tendo, as aulas estão se apertando. Então, eu vou enviar o quiz para vocês. Vocês vão abrir ele. É só clicar no link, ele abre. Ele é bem tranquilinho. Eu vou abrir o quiz. Vocês vão abrir o quiz em casa. Vão copiar a pergunta e responder utilizando o vídeo. Então, assim, o que é que precisa para responder essas duas atividades? Só assistir o vídeo. O vídeo tem 27 minutos. Eu vou postar no grupo de vocês. Ele é gratuito, está no YouTube direitinho, dá para assistir. Tá bom? Calmão, você tinha levantado a mãozinha. No caso de amanhã não ter aula, pode haver alguma aula online de novo?
Podemos organizar. Podemos organizar porque amanhã só tenho vocês. Eu não tenho modelo. Aí a gente pode organizar um outro momento. Mas aí, eu vou ver agora com a direção da escola. E se for confirmado Professor. isso, eu mando no grupo de vocês uma proposta. Oi, quem chamou? Sou eu, Adriano. Eu queria saber, se Oi, não Bruno. tivesse aula amanhã, o teste da gente poderia ficar para a próxima quinta-feira, não é? O teste do nono B matutino, não havendo aula amanhã, fica para quinta-feira. Porque eu preciso Beleza, de 2 obrigado. horários para aplicar esse teste, entendeu? Entendi. Maria. Valeu, muito obrigado aí. Maria Souza Almeida levantou a mão. Professor, só vai ter aula de manhã, de tarde não vai ter. A direção que avisou quando a gente estava saindo da escola, e sobre a segunda etapa do processo de matemática, foi sobre aquilo que o senhor passou no quadro depois do quiz de tarde. Sim, exatamente. Aquilo ali é a pesquisa, você vai entregar aquilo. Aquilo aí está ok. Sobre a aula, eu vou confirmar. Eu não tenho certeza ainda não. Aí eu eu faço até um videozinho, alguma coisa rápida e ponho no grupo de vocês. Pode falar, Neemias. Ô, professor, as perguntas do quiz não vai ser pessoal, não, né? Não, não, são perguntas, assim, não é de assinalar, né? Tem que escrever, mas são perguntas diretas, direcionadas ao vídeo. O que você assistir, ele vai perguntar. Prontinho? Mais alguma pergunta, meninos? Se não, dizer para vocês boa noite, bom descanso. E aí, eu acho que Tiago, é Tiago mesmo? Tiago levantou a mão. Professor, porque daqui é o nome da minha conta mesmo. O funk for substituído pelo rock, é mesmo? Não, por um momento não substituam nada não, mantém. Eu vou É substituir porque para as eu já fiz. apresentações. Sim, eu fiz o funk, aí eu lembrei que uma música ia ser substituída, eu pensei que era o funk que foi substituído pelo rock. Vai ser substituído, mas não para agora. Eu vou deixar para quando vocês iniciarem os ensaios, né, as reuniões, agora em agosto. Ah, sim, mas na pesquisa tá valendo, né, ainda, né? O funk, né? Tá valendo. Tá valendo o funk, Tá bom normal. isso aí, sim. Beleza? Carla, pode falar, Carla. Carla, Professor, oi. ô professor, o senhor não sorteou ainda nenhum dos temas não, né, da apresentação? Isso, não. Vou sortear com os monitores agora na semana que vem, primeira semana de agosto. Porque vocês já precisam, a partir da primeira semana de agosto, já cair em campo, para poder organizar o que é que vocês vão apresentar, como vocês vão apresentar. Porque esse ano, lembra que eu falei que eu estou tentando antecipar para o final de setembro a apresentação de vocês. Ah, tá, obrigado. Nada. Prontinho? Beleza, meninos? Gostei da aula hoje foi boa, viu? Parabéns. Cada vez mais vocês estão demonstrando interesse. Parabéns mesmo. Bons estudos, se não havendo aula amanhã, a gente se vê na sexta. Havendo aula amanhã, a gente se vê amanhã. Vamos descansar um pouquinho.